Paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos aqui mais uma vez no programa Review, aqui da Promessa Vila Medeiros. Lembrando sempre que todas as quartas, às 20 horas, esse programa está no ar no nosso canal, tá bom? E hoje a gente está entrevistando o pastor Rivaldo, que foi o pregador do último sábado. E, pastor, qual foi o tema da sua mensagem do sábado? Bem, a graça e a paz do Senhor Jesus para todos. O tema da nossa mensagem foi que ele gira em torno de que nós fomos abençoados para abençoar. Então esse foi o tema da mensagem, né? Que Paulo deixa claro na sua carta aos Efésios que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais e essas bênçãos têm uma razão de ser, tanto para nós particularmente, nos abençoando, como para que também nós possamos abençoar as pessoas que estão ao nosso redor ou fazem parte do nosso convívio ou não. Amém, legal. O texto que o senhor usou aqui como base, né, foi o primeiro capítulo inteiro, né, mas o texto principal foi aqui em Efésios 1, versículo 3, que ele vai dizer aqui: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E assim, pastor, se o senhor pudesse definir para a gente, que bênçãos são essas? Essas bênçãos, ela faz parte do plano da redenção. A carta aos Efésios, ela é um verdadeiro tratado sobre Jesus como cabeça da igreja e a igreja como o seu corpo. Então, tendo Jesus como cabeça, que bênçãos a igreja recebe como seu corpo? Então, Paulo trata das bênçãos espirituais. E aí, no capítulo 1, ele vai entrar com a explicação de quais são essas bênçãos. E ele enumera algumas. Por exemplo, a bênção da redenção, a bênção da adoção, a bênção da predestinação. Né? Então, são bênçãos espirituais que Paulo relata e enumera no capítulo 1 para que os crentes de Éfeso tivessem plena certeza do plano da salvação de Deus na vida deles. Você vê que em Éfesos capítulo 1, Paulo deixa claro que Deus planejou a salvação, Jesus pagou e executou a salvação e o Espírito Santo aplica a salvação nas nossas vidas. E quando essa manifestação da triunidade acontece, gera bênçãos espirituais. Então Paulo vai falar aí de várias bênçãos, são mais de 10 bênçãos que ele fala só no capítulo 1. E nós destacamos as duas principais, que é a redenção e o selo do Espírito Santo sobre a vida do cristão, garantindo a ele a certeza da vida eterna. Bênção, graças a Deus. Então, eu posso dizer então que hoje o papel principal da igreja no mundo é mostrar ao mundo essas bênçãos e compartilhar delas, como, por exemplo, a questão da salvação que o senhor comentou? Sim, porque veja, a redenção, a salvação é a bênção maior. A salvação é a porta de entrada para o manancial de bênçãos de Deus. Na salvação está a reconciliação, está o perdão, está a regeneração, está a transformação das nossas vidas, está a condição de nós nos tornarmos templo do Espírito Santo, sermos cheios do Espírito. Então, é a porta principal. A salvação, ela, vamos usar uma expressão popular, ela escancara os céus para os filhos e filhas de Deus. Então, sendo abençoado de tal forma, dessa forma, a igreja tem que ser como Abraão. Abraão foi abençoado para ser uma bênção. E a igreja foi abençoada também para ser uma bênção. De que forma? Franqueando, levando, pregando o evangelho, anunciando o amor de Deus, tanto na teoria como na prática. Então não existe, na visão de Paulo em Efésios, cristãos miseráveis. Todos cristãos são ricos em Cristo Jesus por meio das bênçãos espirituais que geram também bênçãos materiais. Mas o principal alvo é que o cristão não tire a sua vista, o seu coração das bênçãos espirituais. Amém. E quando a gente vê o título da mensagem, né, Abençoados para Abençoar, remete geralmente a uma questão financeira, né? Quem olha assim
já pensa, né? Ele vai falar sobre finanças, né? Ele vai falar sobre eu sou próspero em Deus, financeiramente falando, É. e agora eu vou abençoar outras pessoas, que não é o caso. Uhum. Ali a gente tá, o Senhor está pregando sobre o compartilhar do evangelho, né? Sobre a Justo. salvação. Entendeu? Essas bênçãos, ela, apesar que gera bênçãos materiais, mas o principal é Deus tratando o homem como um todo, corpo, alma e espírito, o homem integral. Então, Deus sempre ele começa pelo espiritual. E isso gera bênçãos também materiais. Mas o principal foco de Paulo é levar os efésios a entender que por serem tão abençoados espiritualmente, por exemplo, nós éramos inimigos de Deus, somos reconciliados. Nós estávamos nas trevas, agora estamos na luz. Nós estávamos no reino das trevas e Deus nos transportou para o seu reino de luz. Nós éramos inimigos de Deus e agora somos filhos de Deus. Nós tínhamos como salário do pecado a morte, agora temos o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, se isso tudo é uma bênção grande, maravilhosa, ou são bênçãos grandes e maravilhosas para nós, e nós temos e comprovamos que são realidades, nós temos que compartilhar com o nosso próximo. Porque o Senhor Jesus, ele chega até a nos ensinar, em Mateus capítulo 7, verso 12, ele diz que tudo que a gente quer que os homens nos façam, devemos fazer a eles também, porque este é o cumprimento da lei e dos profetas. E o cumprimento da lei dos profetas é nada mais, nada menos do que o amor. O amor a Deus e o amor ao próximo. Ninguém pode dizer que ama a Deus e guarda os seus mandamentos, se não ama a Deus e o seu próximo. Se não demonstra isso através do amor. Amém, é isso. E é muito importante a gente entender, né, que a igreja tem esse papel, né? Porque não é... Eu não sou crente para ser crente somente, de chegar, sentar na igreja Justo. todo sábado, todo domingo, se eu Uhum. for muito crente até de quarta, né? É. E aí eu tô lá sentado, acabo o culto, vou para casa, sigo minha vida normalmente, mas não, Deus nos desafia para sermos abençoados nos cultos, no nosso lar, nos nossos devocionais, para que a gente possa abençoar outras pessoas com isso também, né? Justo. O apóstolo Paulo, ele chega até a dizer aos filipenses que Deus nos abençoa além do que pedimos ou que merecemos. Então, veja, Deus dá sempre a mudança para que a gente possa ter também condições de compartilhar com alguém. Então, quando Deus nos abençoa, ele me abençoa a tal ponto que eu posso compartilhar aquela bênção com alguém. Por exemplo, de repente eu chego na igreja enfermo, oro a Deus, Deus me cura. O meu testemunho vai servir primeiramente para glorificar a Deus pela cura recebida, vai servir para fortalecer a fé dos meus irmãos em Cristo, da minha comunidade, da minha igreja, e vai servir como um testemunho para aquele que não faz parte da igreja, para aquele que não conhece a Deus, para que ele, ouvindo, venha a crer e a entender que existe um Deus criador dos céus e da terra, que se preocupa tanto com seus filhos como as suas criaturas. Amém. Muito legal, pastor. É muito bom a gente ouvir uma mensagem como essa, porque desperta o crente que está parado, né, que ainda não entendeu esse princípio bíblico, né? Justo. É assim, pastor Eric, é assim. Se o crente quer entender o quão ele foi beneficiado espiritualmente, ele tem que ler, estudar e se aprofundar em Efésios. Porque Efésios, eu posso até dizer assim, o entendimento meu, é um hino de Paulo em agradecimento a Deus, principalmente na parte teológica da epístola ou da carta, né? É um hino a Deus em gratidão a Deus por tão grande plano de salvação. Entendeu? O plano da salvação não envolve só o homem viver eternamente. Ele é muito abrangente. E aí Paulo, na sua carta aos Efésios, ele revela para a igreja que a igreja é abençoada em todas as áreas, nas regiões celestiais, no dia a dia, em todo momento. E essas bênçãos, são tão efetivas na vida da gente, que ele fala que essas bênçãos atingem o nosso casamento, atinge a nossa família, atinge o nosso trabalho, a nossa relação entre patrão e empregado, o nosso convívio com o nosso próximo.
também influencia e nos dá vitória nas nossas batalhas espirituais contra o mundo, a carne e o maligno. Então a carta de Paulo aos Efésios é um verdadeiro manual de teologia, tanto teórica como prática. Glória a Deus. E você de casa, já leu a carta aos Efésios? Senão fica o desafio, né? Leia a carta, medite sobre ela, né? Estude, veja se você tem andado conforme o que está escrito nela, né? Se você tem se alegrado em Deus pela salvação. Aqui a gente faz até um desafio aos irmãos, às irmãs, às pessoas que nos ouvem nesse momento, nos assistem. Leia pelo menos o capítulo 1 e pegue um papel e um lápis ou uma caneta, ou aí no seu celular, no seu bloquinho de anotação, leia o capítulo 1 e tente enumerar quantas bênçãos Paulo fala, e você vai ficar admirado o quanto você é rico e talvez nem saiba. O quanto você é abençoado e talvez não saiba. Porque se tem uma coisa que as pessoas precisam entender no mundo espiritual, é que Deus, ele trabalha com a verdade, com a luz, com o esclarecimento. E o diabo, nosso inimigo, trabalha em cima da ignorância, do cessear o conhecimento, do bloquear o conhecimento, porque ele sabe que, como diz o profeta, o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Então o diabo trabalha em cima da ignorância para ter oportunidades de destruir ou bloquear a vida espiritual de muitos crentes. E Deus não, Deus trabalha com esclarecimento, entendimento, o Espírito Santo é o nosso professor, é o nosso guia. Então, como é que Deus faz isso? Através das Escrituras. Então, examine as Escrituras, leia a carta aos Efésios e você vai ficar surpreso o quanto Deus já fez por você. Amém, glória a Deus. Obrigado, pastor. Amém. Obrigado por esse tempo aí, mesmo com fome, né? Que acabou o culto, a gente não almoçou ainda. Amém. Mas eu queria pedir para o senhor orar, então, para Deus, né? Para quem está assistindo. Amém. Para que Deus fale com quem está assistindo, quebrando de coração, e a pessoa possa ser grata a Deus pelas bênçãos espirituais e que ela possa compartilhar com outras pessoas também. Amém. Meu irmão, minha irmã, antes de terminar, eu gostaria de contar uma rápida ilustração para você. Houve um jovem que o pai dele foi muito rico, né, num passado, na Inglaterra, ele era inglês, o pai dele foi um grande comerciante e ganhou muito dinheiro. Só que o pai, antes de morrer, passou por alguns apertos financeiros e teve que vender muitas propriedades e se desfazer de muitos bens. Mas ele deixou uma herança para o seu filho que supriria o resto da existência dele. Só que o pai deu uma missão ao filho. O pai entregou a sua Bíblia de cabeceira, a sua Bíblia que ele levava para a igreja e lia. E ele disse, leia a Bíblia até o fim. Comece em Gênesis e termine em Apocalipse. Quando você lê a Bíblia do início até o fim, você terá uma grande bênção para a sua vida. O filho, a princípio, ignorou, relevou, leu alguns capítulos, mas não leu até o fim. Moral da história, ele ficou sem dinheiro, ficou sem herança, ficou sem bens e passou a mendigar. E um certo dia ele resolveu, então, se lembrou daquilo que o pai tinha pedido, e ele resolveu ler a Bíblia e começou a ler a Bíblia. Quando ele leu a Bíblia toda, ele chegou no final de Apocalipse, ele percebeu que a contraparte da Bíblia estava colada. E ele, com muito jeito, descolou e ele descobriu que o pai havia deixado um testamento para ele, justamente com o dinheiro que o pai tinha prometido. Porque o pai tinha prometido que antes de falecer ia deixar um dinheiro para ele viver o resto da vida. Só que o pai faleceu, deu a ordem a ele não entendeu, mas quando ele leu a Bíblia, ele descobriu lá a herança que tinha. Então, meu irmão, minha irmã, não deixe para descobrir a herança que Deus lhe deu ou para desfrutá-la quando você não tiver mais esperança de vida ou motivação para viver. Viva as bênçãos espirituais agora. Agora o que você tem que fazer? Pegue o testamento que Deus lhe deu e examine, estude e aprenda a herança que Deus te deu. Então, viva ela, pratique ela e desfrute dela em nome de Jesus. Vamos orar. Amado e querido Deus, nós te agradecemos por esta oportunidade
Te pedimos que abençoe a todas as pessoas que nos ouvem, que nos assistem e que participam, meu Deus, desta humilde programação neste canal da igreja. Que o Senhor possa alcançá-las, iluminá-las e abençoá-las com toda a sorte de bênçãos espirituais que elas têm em Cristo Jesus. Que as suas mentes e os seus corações sejam iluminados e que eles possam entender, compreender, desfrutar e serem grandemente vitoriosos em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do teu nome, e que muitos encontrem a salvação também em Cristo Jesus, para a glória do teu nome. Amém, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, pastor. E aqui no nosso meinho, aqui, ó, vai ter a mensagem na íntegra que o pastor ministrou no último sábado, tá bom? Então, terminando o vídeo, clica nela, que aí você vai ver a mensagem completa. E esse é o programa Review. Até a próxima quarta, às 20 horas. Obrigado.